na igreja, se você estando na casa do Pai, é mais importante do que estar lá fora. Você estando na casa do Pai, sabendo que Ele pode, você pode olhar para o Pai, o Pai pode olhar para você. Você vai estar ali sentando na mesa, participando na mesa, comendo o pão da mesa. Você vai entender que só de estar na casa do Pai já é o suficiente. Não é por status, nem por importância, por grau de importância. Nós precisamos entender que só fazer parte do corpo de Cristo, da noiva, já é o suficiente para a gente poder alcançar o nosso galardão. O filho pródigo voltou. O pai tomou um bezerro cevado. Quando a gente volta, o pai não quer que a gente seja servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ele quer que a gente seja filho. A paternidade não abandona a gente. Nosso Deus não abandona. Ele não vai deixar nenhum dos seus desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. O nosso Pai não nos abandona. O mundo pode abandonar, mas o nosso Deus não. O nosso pai e a nossa mãe pode nos abandonar, mas o nosso Deus não. Todo mundo pode virar as costas para nós, mas quando nós dobrarmos nossos joelhos, Ele vai estar com seus ouvidos atentos à nossa oração. Amém. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Vamos iniciar a leitura. Lucas capítulo 15, verso 22 até o 24, que diz: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ao chegar aqui na igreja, eu fui surpreendido com uma pergunta que me ficou batendo na cabeça, aquela pergunta. Na hora que eu entrei na porta, meu irmão chegou e perguntou para mim: Rodrigo, você vai para alguma audiência? Eu comecei a meditar sobre isso. Eu falei para ele que não, mas depois eu refleti e vi: sim, eu estou indo para uma audiência, mas dessa vez eu não vou como advogado, eu vou como réu. Quem é o advogado é Jesus. Nenhuma audiência, quando nos apresentamos, nós temos aquele que faz a sua defesa, aquele que faz a acusação e aquele que julga. Nós temos pessoas que, enquanto nós estamos na nossa caminhada difícil, sempre vai vir alguém para apontar os nossos erros, condenar-nos, tentar fazer com que nós sejamos condenados. Mas quando estamos do lado de um advogado fiel, pode ter certeza que ele vai olhar para aquele juiz e falar: ei, juiz, pode ficar tranquilo, que esse meu cliente aqui, eu já paguei toda a dívida dele, ele não tem mais nada de pagar. O castigo que traz a paz para ele estava sobre mim. Hoje ele está andando porque eu fui condenado no lugar dele. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nos apresentamos diante desse texto ao qual foi lido, nós observamos que Jesus não veio simplesmente para aqueles que eram importantes da época. Jesus não veio se assentar à mesa de reis, de fariseus, de escribas. Jesus veio se assentar à mesa onde ninguém queria se assentar. Jesus se colocou numa posição onde ninguém queria ter essa posição. Jesus se apresentou e falou: eu não vim para aqueles que estão sãos espiritualmente, porque os sãos não necessitam de médico, mas eu vim para aqueles que estão doentes, porque é eles que necessitam de médico. Voltando um pouco para falar sobre a audiência, nós precisamos entender uma coisa: temos que aproveitar enquanto Jesus é a nossa defesa como advogado, porque vai chegar um momento
que Ele vai se apresentar como juiz. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que nós fizemos. Então que nós possamos aproveitar a nossa oportunidade, enquanto Ele defende a nossa causa, enquanto Ele olha para o inimigo das nossas almas e fala: ei, a conta já foi paga, ele não tem mais dívida nenhuma, a condenação dele não adianta, não tem mais como condená-lo, porque eu fui no lugar dele e derramei a última gota de sangue para que ele tivesse a liberdade de poder adorá-lo. Mateus no capítulo 9, verso 12, Jesus diz: Jesus porém ouvindo disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus se assentou em meio de pessoas que estavam à margem da sociedade, aqueles que estavam condenados por outras pessoas, aqueles que estavam condenados pela lei, aqueles que estavam abandonados de canto e de lado. Jesus chegou e se assentou à mesa com eles para poder comer. E Jesus apresenta para aquelas pessoas que estavam ao redor e fala: ei, eu sou médico. Se essas pessoas estão doentes, eu vim curar as feridas delas. Nós ouvimos agora há pouco que é necessário nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, o que Jesus está dizendo para nós? Eu estou curando as suas feridas. Aquele passado que te condenava, ele não tem mais poder nenhum sobre você. Eu estou sarando as suas feridas. Aquilo que antes te condenava não vai mais. Eu estou cicatrizando, mas eu vou deixar cicatriz para você lembrar quem foi que te curou. Eu vou deixar essa marca no seu coração, mas não é marca de dor. Mas quando você olhar para ela e falar: Jesus me curou, hoje eu não tenho mais ninguém que possa me condenar. Jesus estava preocupado com aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam abandonados, aqueles que a própria sociedade colocava de lado e não queria nem por perto. Jesus estava olhando para eles. Em Mateus no capítulo 10, verso 5, Jesus, ao enviar os 12 discípulos, ele disse: não irei pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava procurando aqueles que estavam perdidos, aqueles que por algum momento deixaram ser levados pelas vontades, as concupiscências, e estavam perdidos. Jesus envia os 12 e fala: ei, vai aqueles que estão perdidos. Mas o difícil de falar sobre isso é que muitos, aqueles que tiveram a oportunidade de ser alcançados, não quiseram. E nós sabemos e sempre falamos sobre isso: Jesus veio para aqueles que eram seus, mas o que eram seus, cruzaram os braços. Mas a todos quanto receberes, esse ele deu o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. E ao ser enviado para aqueles que estavam perdidos, e há um detalhe: muitos se perdem, porque no meio do caminho se distraem, ou acabam não acompanhando o rebanho. Muitos se perdem, porque acabam fazendo escolhas erradas no meio do caminho, e se perdem enquanto estão caminhando, porque acham que as vontades do mundo pode trazer uma salvação, mas aquilo que traz prazer momentâneo não traz solução eterna. Aquilo que traz prazer momentâneo não nos traz salvação em Cristo, mas aquilo que nós com luta conseguimos alcançar, que é perseverando até o fim, nós seremos salvos em Cristo Jesus. E Jesus tinha tanto prazer em estar com essas pessoas, e isso incomodava muita gente. E esse incômodo talvez acontece também em nossos corações. Nós olhamos, Jesus nos alcançou pela sua infinita bondade e misericórdia, mas a salvação não é exclusiva para nós. Não é só nós que estávamos perdidos, não é só nós que estávamos fazendo a vontade da carne, os desejos pecaminosos. Não era só nós. Muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas por esse evangelho. Então para esses também Jesus está procurando aqueles que estavam perdidos. Nós achamos Jesus, mas aquelas pessoas que estão lá fora ainda precisam encontrar Jesus. Elas estão perdidas nos próprios caminhos,
andando segundo a vontade do seu próprio coração, não discernem aquilo que Deus quer fazer na vida deles. E para nós que estamos aqui, é motivo de agradecer todos os dias, porque pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós estamos de pé. Mateus no capítulo 15, verso 24, confirma o que nós acabamos de falar. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Neste cenário se encontra-se Jesus caminhando, e uma mulher se apresenta a ele, fala: Senhor, a minha filha está endemoniada, perturbada. Jesus olha para ela e fala: não é lícito pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela com toda a sua ousadia fala: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. O que ela estava dizendo? Ela estava se humilhando diante da presença daquele que podia transformar a vida dela. Ela estava se humilhando diante daquele que podia fazer com que todos os caminhos dela fossem aplanados por Jesus. Ela estava se humilhando, não é diante de qualquer pessoa, diante de rei, porque ela sabia e conhecia a história de Jesus. E ela falou: se é para se humilhar, eu se humilho diante da potente mão de Deus e diante da presença de Jesus, porque Ele vai mudar a minha história. Quando nos apresentarmos diante de Jesus, vamos entender que diante da honra vem a humildade. O soberbo, ele sai, queda, derruba, se destrói. Mas aquele que é humilde, ele alcança o galardão. Nós precisamos se apresentar a Jesus e entender: Ele é poderoso e nós somos apenas os pequeninos na presença do Senhor. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Nós somos aqueles que não tínhamos condições de nos salvar, mas Ele, pela sua bondade e misericórdia, nos salvou pelo todos os pecados, nos livrou da escravidão, da morte, e nos deu a oportunidade de poder assentarmos entre a igreja de Cristo, chamado noiva do Cordeiro, que um dia esse mesmo Jesus voltará para buscar a sua noiva. E quando Ele voltar, Ele não quer encontrar uma noiva desapercebida, Ele não quer encontrar a pessoa despreparada, Ele não quer encontrar a gente abandonado no meio do caminho, ou dormindo e esquecer de encher a nossa botija de azeite. Mas Ele quer encontrar a gente, ainda que esteja adormecidos, mas encontrar com a reserva cheia, para que quando Ele chegar, a nossa candeia ainda possa estar acesa, nós podemos ainda ter alumiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele olhar para nós: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. No capítulo 15, já no primeiro verso, Jesus estava entre discípulos. Jesus amava ensinar, Jesus amava falar àquelas pessoas. Ele tinha um prazer imenso de poder pregar, falar sobre a salvação, mostrar os milagres, prodígios, maravilhas, mostrar que realmente Ele havia vindo do Pai e com o objetivo de salvar a humanidade. Quando Jesus estava sentado com os discípulos ensinando, apareceram duas classes de pessoas diante de Jesus. A primeira eram os publicanos e a segunda, pecadores. Quando eles se apresentaram diante de Jesus, Jesus não expulsou nenhum deles de perto. Jesus não colocou-os de lado, falando: vocês são publicanos e pecadores, fica aqui de lado. Jesus não colocou eles. Jesus esperou que eles se sentassem e aproveitou a oportunidade para falar da salvação. E esses publicanos eram homens cobradores de impostos. Esses publicanos, inclusive um exemplo de publicano foi Zaqueu. Esses homens eram cobradores de impostos. O que o cobrador de imposto fazia? Naquela época, quem dominava era o Império Romano. E os cobradores de impostos eram judeus, boa parte deles. O que eles eram tidos como traidores e ladrões? Eles eram tomados como traidores e ladrões. E de repente alguém olha: quem que está sentado com Jesus? Um traidor da pátria e um ladrão. Jesus não estava preocupado com a situação que eles haviam passado.
E Jesus estava preocupado com o que ele poderia fazer dali para frente na vida deles. E nós observamos a história de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. Ele ouviu falar sobre Jesus e ele queria ver Jesus. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, teve que subir numa figueira brava para poder ver Jesus. Mas antes dele subir naquela figueira, Jesus contempla tudo, ele sabe todas as coisas. Ele já tinha visto o coração de Zaqueu. Ele já conhecia quem era Zaqueu. E exemplo disso é quando Filipe se apresentou para André e falou: ei, tem alguém lá em Nazaré? O André respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Filipe falou para ele? Vem e vê. Quando ele se apresentou para Jesus, Jesus falou: ei, eu já vi você debaixo da figueira antes que você estivesse aqui. Jesus já conhecia o coração desse homem, já conhecia o coração de Zaqueu. Quando ele subiu, tinha tantas pessoas ao redor de Jesus, e Jesus olha para onde? Para a figueira. Quem é que estava lá? Um cobrador de impostos, um ladrão, conhecido, dado como ladrão, como traidor. Jesus olha para ele e fala: ei, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Nessa noite não é diferente. Jesus um dia olhou para a gente e falou: ei, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E a nossa casa não é a casa material, é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Jesus está dizendo para nós: ei, quando você levantou as suas mãos, eu entrei dentro do seu coração e fiz morada, transformei, para que pudesse limpar a casa e eu pudesse reinar e pudesse habitar dentro de ti. Jesus não olha para o nosso passado sombrio, Ele não olha para o nosso passado pecaminoso, Ele não está preocupado com o nosso passado, Ele já lançou no mar de esquecimento, porque Ele faz coisas novas. Ele diz para nós: eis que eu faço nova todas as coisas. Não é só uma. Aquilo que magoava você, que entristecia você, deixa no passado, porque Ele já esqueceu. Ele lançou no mar do esquecimento. Ele quer fazer uma coisa nova nas nossas vidas a partir de agora. A segunda classe que se apresentou para Jesus eram os pecadores. Diversas pessoas. Quando fala pecadores, é diversas classes de pecados. Diversas pessoas que cometeram atrocidades estavam diante de Jesus. Mas Jesus não se incomodou com isso. No mesmo cerne que Jesus não se incomodou, aqueles homens importantes, que se achavam importantes, que eram os fariseus, homens da lei, homens que serviam no templo, os escribas, homens estudiosos, homens sabedores da lei, que era a Torá, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Esses 5 livros da Bíblia, que é chamado de Torá, eles eram especialistas nisso. Mas só ver, conhecer e não praticar não transforma a sua vida. Nós precisamos conhecer, guardar no coração e praticar, porque só assim nós alcançaremos uma transformação de vida completa. Esses homens olharam, e a primeira coisa que eles fizeram, começaram a murmurar em seus corações. Há um detalhe aqui. Eles começaram a murmurar onde? Nos corações. Jesus ouviu eles falando alguma coisa? Não. Jesus não ouviu eles falando nada. Mas Jesus conhece o seu coração. Jesus não ouve. Muitas vezes nós não falamos para Jesus, mas Ele conhece o seu coração. Ele sabe o mais íntimo do seu ser. Ele sabe o que você tem pedido para Ele no secreto. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe tudo o que você tem pedido. Ainda que não saia nenhuma palavra da sua boca, Ele conhece tudo. Assim como Ele conheceu o coração daqueles homens que murmuravam. Jesus olhou para ele e falou: por que vocês murmuram? Jesus apresenta para ele 3 parábolas.
E a primeira delas, as 100 ovelhas. As 99 e uma que se perdeu no meio do caminho. Aqui a observação, quando Jesus fala sobre essa parábola, ele está simplesmente falando para aqueles homens que murmuravam no seu coração: ei, eu não vim só para vocês que conhecem a lei, eu não vim só para vocês que estão todos os dias no culto, eu não vim só para vocês que estão todos os dias adorando aqui, louvando, eu não vim só para vocês, mas eu vim para aquela ovelha também que se perdeu no meio do caminho. Eu vim para aquela ovelha que se perdeu quando ela estava acompanhando o rebanho e se distraiu. Eu vim para ela. E Jesus fala para eles: ei, qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, uma se perde, não deixa as 99 ali e vai atrás daquela que está perdida? Deus está dizendo para eles: vocês têm aqui tudo para continuar, mas existem pessoas que estão perdidas. E muitas das vezes se perderam, não porque por opção própria, mas porque descuidaram no meio da caminhada, porque cochearam em 2 pensamentos, cochilaram no meio do caminho, se distraíram do rebanho. É normal que isso aconteça com qualquer pessoa. De repente estamos aqui, ao mesmo tempo se distraímos, o inimigo vai tentar ludibriar a gente para poder ir para outro caminho, e nós podemos acabar nos perdendo no meio do caminho. Mas pode ficar tranquilo, se você se perde porque o inimigo tentou te enganar, o bom pastor, ele vai atrás de você, vai colocar você sobre os ombros e vai retornar ao rebanho. A segunda parábola que Jesus apresenta para aqueles homens, da dracma perdida. Uma mulher perdeu uma dracma. A primeira coisa que ela faz, ela começa a limpar a casa, colocar tudo em ordem. Enquanto ela não acha aquela dracma perdida, ela não cansa de procurar. Nós estávamos perdidos. Jesus começou a limpar a casa, colocou tudo em ordem, até que ele achou a gente. Até que ele achou a gente. Falou: olha aqui, ó Pai, foi por esse aqui que eu paguei um alto preço na cruz. Olha aqui, Pai, foi por esse aqui que eu morri na cruz, ressuscitei ao 3º dia. Foi por essa joia aqui, que eu morri, mas eu ressuscitei ao 3º dia para dar vida a ela. Jesus dá outro exemplo para esses homens. Enquanto vocês se preocupam, a casa está toda desorganizada. Enquanto vocês se preocupam, a casa está toda bagunçada. Mas enquanto vocês não limparem a casa, vocês não vão entender o propósito que eu tenho com toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo. Não foi só uma classe de pessoas. Deus amou o mundo. E Jesus veio para toda a humanidade. E eu sempre costumo dizer, Jesus não é exclusivo, meu. Ele foi aquele que se sacrificou para que eu pudesse ter vida, mas não é só para mim. Me fez recordar uma certa oportunidade que eu estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Estava 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. E de repente Jesus vem pelo caminho e encontra, ou seja, ela encontra Jesus. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos: Senhor, faz tanto tempo que não acontece nada comigo. Enquanto não acontece nada com você, Jesus está vindo no caminho curando outras pessoas também. Para que no momento certo você possa ser curado, restaurado de todas as feridas, de todas as condenações que tentam fazer você parar. Nós vamos colocar na nossa mente, o inimigo vai tentar enganar a gente a todo momento. Vai colocar pratos, coisas maravilhosas diante de nós. Mas aquilo que ele vai colocar é para nossa própria destruição. Mas Jesus vai colocar, sabe o quê? Um jugo suave e um fardo leve nas nossas costas. Vai dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. As obras que eu fiz, vocês farão maiores ainda.
O nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, vocês carregarão nos seus ombros. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali vai alguém que carrega o nome de Jesus, que é sobre todo nome. A última parábola que Jesus apresenta é sobre o filho pródigo. Nessa parábola, fazendo um paralelo entre as 100 ovelhas, a uma ovelha perdida e o filho pródigo, há uma distinção. Primeiro, a ovelha perdida, ela não se perdeu porque ela quis. O filho pródigo, ele se perdeu porque ele escolheu se perder. Existe a diferença. Quando a gente se perde, o bom pastor vai buscar a ovelha. Mas quando a gente escolhe abandonar o pai, ele vai deixar você conhecer tudo aquilo que você queria conhecer, mas ele não vai te buscar. Porque o filho pródigo, ele sabe o caminho para voltar para casa. O filho pródigo conhece o caminho para onde ele tem que voltar. Ele sabe que mesmo com tudo aquilo que ele fez, por ter pedido a herança para o pai, a parte do pai, como se fosse uma ofensa: pai, para mim você já morreu, porque só existe herança de pessoas mortas. Pai, para mim você já morreu, dê a minha parte. E de repente ele sai dissolutamente e gasta tudo que ele tinha. Até o momento que ele cai na consciência. Ele queria se alimentar com as bolotas que os porcos estavam se alimentando e não podia. Veio a lembrança. E qual a lembrança que veio? Eu conheço o caminho de casa. Eu sei para onde eu vou voltar. Ainda que nós possamos distanciar do caminho por escolha própria, o Pai sabe que você conhece o caminho. O Pai sabe para onde você precisa voltar. Mas Ele não vai te buscar. Ele vai esperar que você tome a atitude de voltar. E esse jovem, ao cair em si, ele voltou. Antes de voltar, a primeira coisa que ele fez, bolou um plano na sua mente. Eu vou voltar, vou falar com meu pai, isso. Pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me faça como um dos seus jornaleiros, como um dos seus servos. A primeira coisa para a gente poder compreender quando a gente falha e se distancia por opção própria, é entender, se humilhar diante do Pai. Ele planejou na sua mente, mas não só ficou no plano, porque muitas das vezes nós planejamos muitas coisas, mas só fica no plano. Nós planejamos fazer diversas coisas, mas só fica no plano. Senhor, hoje, esse ano eu vou ganhar almas para o Senhor, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. A gente promete muitas coisas, mas só fica nas promessas. Esse jovem, ele fez uma promessa na mente dele, e ele tomou a atitude de levantar e ir ter com o Pai. E às vezes é necessário a gente se levantar e ir ao encontro do nosso Pai. Fala: Pai, eu não sou escravo do pecado, mas eu falhei contra ti. Me faça como um dos seus jornaleiros. Ele entendeu que o menor cargo na casa do Pai, ainda há garantia que ele vai morar na casa do Pai. Não existe status na igreja. Você pode ter o menor cargo na igreja, se você estando na casa do Pai é mais importante do que estar lá fora. Você estando na casa do Pai, sabendo que Ele pode, você pode olhar para o Pai pode olhar para você. Você vai estar ali sentando na mesa, participando na mesa, comendo o pão da mesa. Você vai entender que só de estar na casa do Pai já é o suficiente. Não é por status, nem por importância, por grau de importância. Nós precisamos entender que só fazer parte do corpo de Cristo, da noiva, já é o suficiente para a gente poder alcançar o nosso galardão. O filho pródigo voltou. O pai tomou um bezerro cevado. E quando a gente volta, o pai não quer que a gente seja servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ele quer que a gente seja filho.
A paternidade não abandona a gente. Nosso Deus não abandona. Ele não vai deixar nenhum dos seus desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. O nosso Pai não nos abandona. O mundo pode abandonar, mas o nosso Deus não. O nosso pai e a nossa mãe pode nos abandonar, mas o nosso Deus não. Todo mundo pode virar as costas para nós, mas quando nós dobrarmos os nossos joelhos, Ele vai estar com seus ouvidos atentos à nossa oração. Amém. Glória a Deus. Ele jamais vai nos deixar. Mas ao pai fazer toda aquela festa, para o filho que havia se perdido, e entramos no verso que acabamos de ler, o pai vestiu-lhe com a roupa. O pai colocou um anel nos seus dedos, símbolo de aliança. O pai colocou as sandálias nos seus pés. Ele está dizendo: eu estou colocando a roupa nova em você. A roupa que eu coloco em você foi a roupa lavada pelo sangue do meu filho. O anel que eu coloco no seu dedo é o anel da nova aliança. Romanos capítulo 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que têm aliança com Cristo. E a terceira coisa, colocou as sandálias nos seus pés. Filho meu não anda descalço. Filho meu não anda abandonado como um morador de rua, como um mendigo, não. Filho meu tem sandálias nos pés. Filho meu tem vestidos novos. Filho meu anda com aliança no dedo, para continuar fazendo a minha obra. Mas tem um problema. Quando esse filho voltou, o pai fez uma festa, se alegrou, matou um bezerro cevado, e ele era o filho mais novo. Mas dentro da casa do pai tinha um filho mais velho. E Jesus dá uma indireta naqueles homens que estavam ali, escribas e fariseus. Vocês estão parecendo, eu vou conjecturar que a Bíblia não fala nessa forma. Vocês estão parecendo o filho mais velho. Vocês estão na casa, mas não quer que ninguém volte. Vocês têm a lei, mas não quer que ninguém alcance a salvação. Vocês abandonam as pessoas, mas quando eles vêm a mim, vocês não querem deixar que eles sejam salvos também. Ou seja, eu volto a dizer, a salvação não é exclusiva para mim que estou aqui. Jesus ainda tem muitas pessoas para levantar lá fora, e vai trazer para dentro da igreja, para ser melhores e maiores do que eu, porque eu não sou importante no reino, importante é aquele que me chamou para fazer a obra. Aquele irmão mais velho não queria participar da festa. O pai insistiu, e fala para ele no verso 32 do capítulo 15: mas era justo alegrarmos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A morte espiritual é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas jamais possamos perder a presença de Deus no nosso coração. O salmista falou: Senhor, o reino para mim é importante, mas eu não quero. As minhas riquezas é importante, mas eu não quero. Mas uma coisa eu jamais quero que o Senhor tire de mim: não retire de mim o teu Espírito Santo. Que nós possamos olhar para nós: Senhor, tudo que eu tenho nessa vida é importante, pode parecer importante aos meus olhos, mas não retire de mim o teu Espírito Santo, pois eu estava morto. O seu sacrifício me fez tornar a ter vida. Eu tinha me perdido, mas Cristo me achou no meio do caminho e me colocou mais uma vez na sua presença. Há duas observações aqui para a gente finalizar. Tinha se perdido, ou seja, ele escolheu sair. Mas da mesma forma que ele escolheu sair, ele achou-se, ou seja, ele se encontrou. E que nós nessa noite, em qualquer situação da nossa vida,
nós possamos nos encontrar e entender que nós somos dependentes inteiramente da graça, da misericórdia e do amor de Cristo. O pecado deixou feridas, mas Jesus curou todas as nossas feridas. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Se escolhemos sair, Ele nos espera de braços abertos para continuar aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.